Fala galera, tudo certo com vocês? Vamos lá então, vamos gravar, vamos falar hoje sobre uma janela Maxiar, né? Que antes a gente fez ela simplesinha, agora vamos fazer ela com um fixo embaixo e um fixo em cima. O que vai mudar dessa que a gente fez a primeira vez que a gente fez no primeiro vídeo, ela simples, uma folha só. O único detalhe que vai mudar, o SU 079, que é o marco de fora, vamos supor aqui que ela tem 60 por 1,20. O SU 079, ele vai fazer o quadro todo de fora, quadro todo, completo, com fixo e a maxiar, com o SU 079. 45 graus nos cantinhos, faz o quadro total de fora. Aí, a diferença vai ser SU 086, que vai ir de travessa, em cima e embaixo. Então, o SU 086 é a travessa com olhão. Que aí você consegue parafusar ela aqui pelas laterais. Então, faz o quadro com o 79 e com o 86 coloca as duas travessas. Um detalhe, como temos a maxiar, então ela tem que abrir para fora. Então essa travessa, ela tem que ficar com a parte dos baguetes para fora, para a maxiar conseguir abrir. Entenderam? Que se nós colocar a aba maior da travessa para o lado de fora, para os baguetes ficar para o lado de dentro, não vai abrir a nossa maxiar, ou ela vai ter que abrir para dentro. Então a gente coloca as travessas com os baguetes para fora, e aí depois usamos o inversor de baguete, que é aí que vem a diferença, que é o SU 292, o inversor de baguete. Por que inversor de baguete? Porque os baguetes não podem ficar segurando o vidro e estando pro lado de fora da casa, né? Aí alguém vai lá, tira os baguetes, tira a borracha, tira o vidro e entra dentro da casa. Então é usado esse inversor de baguete para ele jogar o baguete para dentro. E aí você consegue fazer a maxiar abrir para fora e os baguetes ficar virado para o lado de dentro. Essa aqui é a diferença de material da janela maxiar tradicional. Então aqui dentro vai ser os mesmos perfis, né? Vai usar o mesmo SU 83 de pingadeira, vai usar o SU 200 para fazer a folha, o SU 82 em cima. Então aqui essa parte continua tudo igual. Única diferença, o marco SU 79 vai ser ele total e vai as duas travessas 86 com baguete para fora. E aí depois a gente usa o inversor de baguete para virar o baguete para dentro para colocar o vidro e borracha. Então essa aqui é a diferença de quando tem um fixo em cima e um fixo embaixo. Ou embaixo ou em cima, ou os dois, né? E aí agora, uma outra situação. Se nós tivesse mais um módulo aqui do lado, e se fosse dois módulos de maxiar, né? Iria depender da altura para nós saber se usamos a mesma travessa SU 86 ou se colocamos uma coluna, né? Podemos usar um SU 09, fazendo quadro com SU 07, 04, se for o caso.
Nesse caso de 1,20 não tem essa necessidade. A gente consegue fazer tudo com a travessa. A diferença o que é? Não vamos conseguir colocar o parafuso nessa travessa depois dessa aqui parafusada. Então a gente vai ter acesso para parafusar essa aqui, vai parafusar essa aqui daqui para cá. Mas e depois como é que nós vamos colocar outra travessa aqui, se aqui nós já não temos mais acesso para colocar o parafuso? É aí que entra a SU 085, que é a travessa sem olhar. E para nós prender a travessa sem olhar, precisamos do COM 376, que é a conexão da travessa. Então, com essa conexão, sim, a gente consegue encaixar a travessa e dar continuidade. Se tivesse mais módulos para cá, iria usando tudo a travessa sem olhar, usando as conexões a COM 376. Mas de restante de montagem não muda nada. É isso aí. Caso fosse um painel de maxiar, ele dá 3 metros de altura. Quero 3 módulos. Aqui vamos dividir em 4 peças. Preciso de maxiar aqui no meio. Vamos colocar 1,50 aqui. Poderia ser até uma pele de vidro, uma linha PV2. Mas também dá para fazer na linha Suprema. Para economia. Né? Ou design, depende do que querem. Depende qual é o projeto. Pode ser na linha Gold. Mas dá para nós fazer na linha Suprema, que é o que nós estamos falando aqui. Estamos falando da Maxiar. Então, nesse caso, 3 metros de altura, 1,50 de largura, é um painel considerável, né? Precisamos estruturar mais ele. E se isso aqui tiver num segundo piso, talvez, ou num terceiro piso, ou numa cobertura de um prédio, onde vai ter mais vento. Então, como que eu faço isso aqui? Eu uso o SU 004, que é, vamos colocar como superior do marco, que é com olhar, e uso o SU 007, que é a lateral do marco lisa, vamos supor. Então, com esses dois, eu vou fazer o quadro de fora, o SU 04 nas larguras, como ele tem olhar para parafusar, e o SU 07 nas alturas. E aí no meio de coluna, que encaixa com esses, é o SU 009, que é a coluna. Essa coluna ela vai parafusada por baixo aqui do SU 04, vai 2 parafusos cada um, aqui também vai 2 cada lado. E aí tá feito o esqueleto, tá feito o esqueleto aqui do nosso painel da Maxiar aqui. Tá feito o esqueleto dele com o SU 04, SU 07 e SU 09 de coluna. Depois disso, o que fizemos? Vamos fazer um quadro com o SU 79 na medida total aqui do vão. Vamos fazer 3 quadros por dentro das colunas com o SU 79. E aí fazendo aquele formato, como vai ser individual, diferente desse painel, diferente desse, que é com a própria travessa na vertical, aí a gente tem que usar a travessa
sem olhar e usar conexão. Nesse caso, que tem coluna dividindo, então a gente vai fazer os painéis todos com o 7.9 e aí vamos ter acesso para parafusar, porque vai ser todos os painéis individual. Então dá para usar só a SU 086. Então aqui faz o quadro com o 7.9 ao total, divide com a SU 86. Se for o caso do inversor de baguete, aonde não tem maxiar, e aonde tem maxiar faz a janelinha normal na montagem dela, da mesma forma como se ela fosse individual. Acessórios os mesmos, só vai mudar braço dependendo da medida, a altura, né? Que aí você vai ver o braço ideal para se usar. Mas de restante, de perfis para se montar isso, seria esses. E claro, cunha e cantoneira, né? Cunha e cantoneira, que para a linha 25 é a CL006 e a CL011. Então, esses aí os materiais que vai se usar para fazer esses painel de maxiar. Claro, vai também o SU 200, vai o SU 83, vai o 82, mas como isso está explicadinho no vídeo anterior, agora a ideia mesmo era passar quando você tem um painel dividido com travessa, com a mesma SU 86, e quando você tem um painel maior que você faz a divisão com coluna. Beleza? Espero ter ajudado aí, talvez é uma dúvida de muitos. Se alguém faz de alguma forma diferente, deixa aí nos comentários, vai me ajudar bastante. Também aprendo, esse ramo tem muitas formas de se montar. Então, espalhado aí pelo Brasil, tem muitos modelos de perfis, tem gente que monta de um jeito, tem gente que monta de outro. E isso é sempre bacana a gente ir trocando ideia. Beleza, galera? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.